Irmãos, nós temos que orar pelos pastores. O pastor Sérgio, graças a Deus, já está conosco. O pastor Juliano não está bem de saúde. A Suzete também, né? Ontem ela com problema nos ossos, né? Obrigado, irmão. Está com problema nos ossos. Eu falei, a Suzete vai conseguir descer? Falou, pastor, vou conseguir descer. Então tá bom, dá bem. Conseguiu. Né? A pastora Lenay também está bem na aula. A Manuta mesmo. Da semana a gente foi várias vezes no hospital, de manhã de novo no hospital, e espero que essa operação dela saia já, mas é uma operação complicada. A mensagem de hoje sai: igreja, instrumento de Deus para salvar vidas. O que é igreja? A igreja é instrumento de Deus para salvar vidas. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e Ele enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus amou de tal maneira, Ele nos amou, devemos também amar uns aos outros. Irmão, vamos pensar em termos de igreja. A igreja foi criada pelo Senhor Jesus Cristo como uma agência do reino, mas ela tem um objetivo. O objetivo da igreja é transformar o mundo. O objetivo da igreja, meus prezados irmãos, né? A igreja é um instrumento, o único instrumento que possui para transformar o mundo. Para de achar que o deputado tal, o presidente tal, não vai não. Né? Nós não temos que ficar lutando por políticos. Agora nós temos que saber se a prioridade do político é a prioridade da palavra. Nós não podemos botar em político que realmente vai contra a prioridade da palavra. Se isso não acontecer com a igreja deixou de ser igreja. Perdão a razão de ser. Nós não fomos criados para impressionar o mundo. Nós não fomos criados para fazer show. Nós não fomos criados, irmão, para alcançar o objetivo de transformação. Né? Então, o objetivo que a igreja foi criada é para transformar o mundo, para salvar o mundo. O Evangelho de Jesus Cristo vai transformar vidas, mas parece que isso não está mais ocupando o espaço da igreja. Parece que não estão mais preocupados com isso, não. Parece que a igreja está sendo vendida. A igreja está sendo simplesmente trocada. Né? Então, nós temos vários ministérios, nós temos vários programas, mas não está pensando mais em salvar ninguém, não. Vamos fazer o que é o ministério disso, o ministério daquilo? Não adianta. Vamos ter um grupo de louvor muito importante, muito lindo. A igreja que paga cantores. Né? Vamos ter peças teatrais. Vamos ter grupos de coreografia. Enfim, né? Tudo voltado para angariar plateia. Nós queremos plateia e não queremos Deus. É diferente. É diferente. Quem realmente tem o desejo de ver o reino de Deus crescer, salvar vidas. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Vou contar a história para vocês do livro de Theodore Orwell. Ele escreveu uma história que se aplica muito bem às igrejas. Né? Então, a função da igreja. Escute a história. Uma perigosa costa, onde os naufrágios eram frequentes, havia certa vez um pequeno grupo de salvamento. Pouco rude, sem conforto nenhum. O prédio não passava de uma cabana para atender os barcos. Mesmo assim, os membros pouco dedicados mantinham a vigilância constante sobre o mar. Sem pensarem mesmo, saíam à noite procurando um náufrago, salvando vidas. Muitas vidas foram salvas. Muitas vidas foram salvas.
Mas algumas pessoas têm sido salvas e dizem assim: olha que coisa linda, que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo, que trabalho grandioso. Vamos fazer o seguinte, vamos contribuir, vamos aumentar, vamos fazer com que isso aqui seja conhecido no mundo inteiro. Ninguém está vendo o esforço de vocês. Não sai na televisão, não sai em rádio, não sai nada. Então vamos comprar barcos, vamos treinar a tripulação. E o pequeno Poço Salvamento cresceu. Cresceu tanto que alguns membros do Poço do Salvamento estavam descontentes com o prédio tão rude. Vamos fazer um prédio numa última engenharia. Assim substituíram as macas, puseram camas, mobílias, um prédio melhor. Agora o Poço Salvamento agora era o seguinte: espera aí, mas se não tiver ninguém para salvar, vamos chamar as pessoas, vamos ter reuniões, vamos fazer um clube para os seus membros. Aí deram decoração, puseram tapete vermelho, puseram lustres bonitos, e o Poço Salvamento era um clube. Agora sim. Mas peraí, vamos contratar pessoas para salvar. Vamos contratar. Nós não podemos ficar saindo daqui para fazer. Então vamos dizer assim, a motivação de salvar vidas ficou muito longe. Aquele Poço Salvamento, que era realmente uma coisa tão importante para salvar vidas, agora não passava de um clube. Não passava de um clube. Até que um dia precisou salvar um navio todo. Aí foram lá os homens contratados para trazer pessoas para cuidar. Mas peraí, negros, amarelos, pessoas que vomitavam, trazendo o nosso clube, colocaram um tapete vermelho. Essa gente, vamos fazer banheiro lá fora, vamos fazer locais lá fora. Aí reuniu o povo. Espera um pouquinho. Nós não podemos agora continuar com o salvamento, porque senão vai danificar toda a nossa mobília. Vai quebrar nosso clube vai à falência. Aí algumas pessoas disseram: mas é clube de salvamento aqui. Sempre foi. Mas agora não pode ser não. E as discussões chegou, e simplesmente chegaram à conclusão que aquele clube de salvamento não podia salvar mais ninguém. Fizeram outro clubezinho lá longe, e aquele ficou um clube. Tinha show, tinha grupo, cântico, tinha jogo de bilhar, tinha jogo de não, tinha reuniões, os grandes prefeitos e políticos vinham falar no clube, e agora fizeram outro postinho lá para salvar. Mas o outro postinho também falou assim: vamos fazer igual o outro, vamos deixar bonitinho também. Depois já não tinha. Depois de um tempo, os objetivos mudaram. E naquele lugar ficou um montão de clube, e não tinha um posto de salvamento. Irmãos, a igreja, ela é um instrumento de Deus para salvar o mundo. As igrejas estão preocupadas com corais, as igrejas estão preocupadas com grupo de coreografia, as igrejas estão preocupadas com peça de teatro, as igrejas estão preocupadas com uma porção de coisa, agora com a política. Domingo chegou aqui uma pessoa: eu quero dar uma palavra porque estou representando. Não, aqui não se fala em política. Deixa os papéis aí e distribui depois. E nós verificamos, prezados irmãos, que os objetivos mudaram. Mudaram para nós. A igreja continua sendo instrumento
já passamos aqui. Os irmãos que passaram por aqui, que são bênçãos. Então, meus amados irmãos, quantas vezes, quando Samuel se entristeceu, o povo dizia: olha, nós não queremos mais isso não, nós não queremos mais juízes não, nós queremos um rei, nós somos um povo, nós queremos ser uma nação, nós queremos ser importante. Samuel abaixou a cabeça e chorou: oh, Senhor, eu sempre transmiti a tua palavra fielmente ao povo, e agora eles me rejeitarem e querem um governo. Senhor, o que está acontecendo? A tua palavra não interessa mais. Irmão, dizer que o teu filho vai para o inferno é piada. Se não aceita Cristo, dizer que Deus tem bênção para a sua vida é piada. Foi assim no dia dos juízes. Mas Deus falou para Samuel: Samuel, não entristeça não. Eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Então, meus prezados irmãos, a igreja tem um objetivo. O objetivo da igreja é transformar o mundo. O objetivo da igreja é salvar vidas. O objetivo da igreja, não é um clube de fim de semana. Não é um lugar para a gente vir no fim de semana para ouvir o louvor ou para participar do louvor, mas ouvir uma mensagem para casa. A igreja não precisa passar por transformações, ela precisa salvar vidas. E acontece, meus pesados irmãos, salvar vidas está sendo o último objetivo da igreja. O último objetivo da igreja, até de pastores. Eu não vou fazer não, porque o pastor não falou aquilo, eu gostei, então não vou evangelizar. Ótimo! Olha o diabo batendo pau. Muitas igrejas quebraram esse paradigma. Aí voltar para a igreja em células. Nós estamos patinando aqui. Nós estamos patinando. Quando nós começamos a igreja em célula aqui, Deus abriu esse espaço. Como foi almas ganhas para Jesus. Entraram alguns querendo fazer as coisas do jeito deles. Falei: não. Vai ter que fazer o curso, vai ter que aprender, vai ter que fazer direitinho. Depois o pastor anterior falou assim: vamos fazer. Com quê? Com gente despreparada? Não. Tem que fazer as coisas certas. Meus prezados irmãos, as pessoas dizem: eu quero liderar, mas eu não quero trabalhar. Eu quero salvar vidas, mas eu não quero pagar o preço. Igreja, como era no Novo Testamento, ela foi criada para salvar vidas. Falem comigo. Repitam comigo. Igreja não tem que ter tempo cheio de gente. Vamos lá. Igreja não tem que ter tempo cheio de gente. Igreja tem que ter gente cheio de Deus. É isso. A primeira coisa que nós vemos aqui é o seguinte: salvar vidas é demonstração de amor. A primeira coisa, quando nós trabalhamos, meu irmão, não devemos esperar boas notícias só porque Jesus Cristo é aconselhado. Não devemos de maneira nenhuma ficar trazendo: olha, eu quero trazer gente para a minha igreja, eu quero trazer pessoas para a minha igreja. Não, nós queremos salvar vidas. Eu lembro quando naquela época que a mulher não podia usar calça comprida, né? E aí os irmãos estavam trabalhando aqui, falei: pastor, a gente vai trazer muita gente aqui, porque eu falei para eles que de calça comprida não tem problema nenhum. Eu falei: para! Eu não quero que gente venha para a igreja, porque aqui pode usar calça comprida. Não é por isso. Então, meu prezado irmão,
é uma responsabilidade da igreja. Não devemos evangelizar somente por razões humanitárias. Se você vai falar de política, eu vou falar de Cristo amanhã. Fale de Cristo hoje, ensine Cristo hoje, pregue Cristo hoje. E um crente não vota em pessoas ladrão, em pessoas que apoiam o aborto. Não devemos evangelizar por causa da experiência pessoal. Não. Nós devemos evangelizar porque Deus pode transformar vidas. Deus pode transformar vidas. Nós podemos evangelizar não porque nós amamos as pessoas. A maior força do amor está no apóstolo Paulo, que chegou: o Filho de Deus me amou e mesmo entregou para mim. Então Paulo realmente compreendeu o amor de Deus. Então a igreja, meus prezados irmãos, ela salva a vida, é demonstração de amor. Demonstração de amor. Estão brigando por denominações, brigando por pensamentos doutrinários. Então, não foi essa a razão que Paulo diz assim: o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Se o amor de Deus está derramado em nosso coração, eu quero salvar vidas. Essa é a função da igreja. Essa é a função da igreja. O apóstolo Paulo ainda fala como transmitir essa mensagem: nisso consiste o amor, que não nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e deu o seu Filho. Aliás, foi João que escreveu. Amados, de tal maneira nos amou que devemos amar nossos irmãos. Então, a primeira coisa, Deus nos amou primeiro. E nos amar primeiro, Ele disse: olha, eu vou proporcionar um meio de salvação. Mas adianta Deus amar e proporcionar um meio de salvação se a igreja não convida a pessoa para serem salvas? Se Deus nos amou, precisamos mostrar agora o nosso agradecimento. E vamos chamar pessoas. Igreja nessas quatro paredes. Então devemos levar o Evangelho porque a nossa vida cristã está baseada no amor. É triste saber que uma pessoa pega aí. Você está no mundo por quê? Porque alguém não falou de Cristo para você? Você está usando drogas por quê? Porque alguém não falou de Cristo para você? Você está destruindo a sua vida com a bebida por quê? Porque alguém não falou de Cristo para você? Você está sendo simplesmente destruindo a sua vida por quê? Porque você acha que ninguém te ama. Quando na realidade, meus prezados irmãos, devemos levar o Evangelho porque a nossa vida cristã está baseada no amor de Deus. No amor de Deus. Mas tem problemas, olha assim, o pastor Sérgio com esses problemas, o pastor Leonardo com esses problemas. Mas como é que nós enfrentamos os problemas? Senhor, eu sei quem tem o perigo. Eu sei quem tem o perigo. Eu sei. Então o apóstolo Paulo escreveu: antes santificai em Cristo vossos corações, preparados para responder qual a razão da esperança que há em vós. Então, olha, ele diz o seguinte: vocês têm que saber, olha, eu tenho uma esperança que você pode ter. Paulo menciona o seu agradecimento. Para a igreja de Corinto ele escreveu: ao final depois de todos isso, por mim também. Para a igreja de Éfeso escolheu: a mim, o menor de todos os santos, foi dada a graça de pregar evangelho aos gentios para conhecer. Então, meus prezados irmãos, a igreja, ela é instrumento de Deus para salvar a vida, porque nós amamos a demonstração do amor de Deus. Numa época em que nós moramos e vivemos, mãe matando filhos. Nós falamos assim: olha,
tenha um amor por você. Deus ama você. Você pode receber o amor de Deus. E como eu posso provar que Deus me ama? Pelo sacrifício de Cristo. O pastor Sérgio falou agora mesmo. Pelo sacrifício que Cristo teve. Ao contemplar o amor de Deus, nós podemos dizer: Senhor Deus, obrigado pela salvação em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por ter levantado e mostrar gratidão. Por isso, meus prezados irmãos, salvar vidas é amor. Em segundo lugar, salvar vidas é responsabilidade da igreja. Ah, mas a igreja tem que ter... Não tem que ter um bom coral. Não tem que ter um bom grupo de coreografia. Você tem que só ter isso, se isso vai servir para salvar vidas. A pessoa vem aqui, né? Ah, tem um grupo de coreografia muito bom na igreja Batista do Amorim. Vamos lá. Aí chega aqui, ele vem assistir um grupo de coreografia e aceita Jesus. Foi bom? Serviu? Então, um louvor muito bom. Então, na realidade, meus prezados irmãos, a nossa responsabilidade perante Deus é uma só: salvar vidas. Agora, pergunte o que Deus vai falar para você quando disser: olha, meu pai era crente, minha mãe era crente, eles viviam na igreja e eu não sei nem o que é isso. Pelo contrário, eu tenho raiva de crente. Será que é isso? A igreja tem em nós o desejo de viver de acordo com a nossa profissão de fé. Então devemos viver para agradar a nosso Deus. Para agradar a Deus. De viver para agradar a Deus, né? Ontem nós vimos vida salva nessa igreja. Então Jesus diz assim, Jesus que tinha os seus feitos, porque eu faço sempre o que agrada o meu Pai. Eu faço o que agrada o meu Pai. Uma criança do tamanho do Lucas: olha, eu não vou fazer isso porque isso desagrada os meus pais. Ele sabe que desagrada o pai, o que agrada o pai. Ele é uma criança, mas ele sabe. E nós crentes não sabemos. Então, Jesus disse sempre, não é de vez em quando. Precisamos então estar no exemplo de Jesus. Responsabilidade e obedecendo a responsabilidade. Vamos correr, senão. Então, nós vamos verificar. Apóstolo Paulo disse: tudo faz por causa do Evangelho. Eu estava meio chateado, falei: o nosso aniversário da igreja, não sei como é que vai ser. Mas foi ótimo. A única coisa que eu fiz foi mandar os recados e orar. Não tinha mais nada para fazer. Foi uma correria. E esse negócio que você mandar, o celular você pode fazer no hospital, pode fazer no ônibus, pode fazer no metrô. Não. Você pode simplesmente. Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e reduz a escravidão, porque tendo pregado aos outros, não venho mesmo ser desqualificado. Outro problema. Você está qualificado? Você está qualificado? Não vai levar uma chacoalhada? Paulo usou todas as forças dele, né? E ele diz: tudo faço por causa do Evangelho. Então, meus prezados irmãos, a Bíblia mostra claramente que nós temos que fazer aquilo que é da vontade do Senhor. Nossa meta, nossa regra é pregar o Evangelho, é salvar vidas. E às vezes nós temos que salvar a vida da própria igreja. Porque às vezes as pessoas estão aqui, estão vindo: eu posso, pastor, eu vou porque eu posso ir fulano. Eu vou porque eu posso ir louvor. Eu vou porque tem um coral. Eu vou, mas ele
administração. E o diabo vai tentar derrubar, vai tentar levar embora. O apóstolo Paulo diz o seguinte: se anuncio o evangelho, eu não tenho que se gloriar, pois sobre mim pesa a obrigação, pois ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido de responsabilidade, não sou dispenseiro de Deus. A Bíblia diz, olha, para Paulo diz exatamente: eu não tenho que me gloriar porque eu prego o evangelho. O Paulo sabia que o bom dispenseiro, ele obedece ao Senhor. A existência da igreja é ganhar almas. A existência da igreja, apesar de cada cristão, é um dispenseiro de Deus. Então, na realidade, qualquer nenhum está cumprindo a sua obrigação se não estiver ganhando almas. Irmãos, como é pesado vir à igreja. Se você é pesado vir à igreja, é pesado fazer alguma coisa para a obra do Senhor, você não tem o que falar para ele. Eu lembro uma vez uma pessoa, um crente novo, veio se converter na igreja, e ele estava tão animado. Quando um crente antigo falou para ele lá embaixo, na cantina: esse é assim mesmo. Eu, quando me converti também, era assim. Agora eu quero que se dane. Aí eu disse para o crente novo: é porque ela ainda não se converteu. Não se converteu. Porque se eu me converti, eu quero fazer a obra. Cabe ao cristão, meus prezados irmãos, ganhar almas. É a razão da existência da igreja. Quando a igreja começa a se envolver com política, ela destrói. Se me perguntarem para mim quem é o bom político, vai lá no ranking dos políticos lá. Hoje eu olhei lá todo mundo, e realmente está lá. Quem tem 7 para cima, vota nele. Quem não chegou a 7 não vota. E se você for votar em alguém que vai ser reeleito? Então Paulo disse: eu me fiz escravo de todos para ganhar o maior número de almas possível. Eu não quero desapontar meu mestre. Cabe ao cristão não somente aos evangelistas, aos pregadores, aos pastores, cabe ao crente. Ele foi salvo para ganhar vidas. Ele foi salvo, cabe a cada crente, cada membro do reino de Deus, a responsabilidade de salvar vidas, de anunciar a salvação. Em terceiro lugar, salvar vidas deve ser um anseio da igreja. Ter o compromisso e ação junto com a mesma missão, cheio de amor e paixão, todos um só coração, salvar vidas, contar a todos que somos servos, povo escolhido para ser chamado luzeiro do mundo. Então, na realidade, a ansiada, essa deve ser ansiedade. Deve ser a ansiedade da igreja. A ansiedade e a preocupação da igreja é salvar perdidos. O próprio Jesus disse assim: olha, sabe para que eu vim? Eu vim para salvar e buscar o que havia perdido. Jesus foi assim. Então o próprio Jesus disse: olha, eu vim para isso. Jesus sentiu ansiedade de salvar vidas. Então os discípulos tinham ansiedade de salvar vidas. E meu prezado irmão, o apóstolo Paulo afirma assim: jamais deixando-vos anunciar alguma coisa proveitosa de fora, a ensinar de casa em casa. Paulo sentia ansioso. Ezequiel fala sobre o sentinela, ou a Bíblia fala de atalaia, mas é sentinela de Deus, avisando o povo sobre o perigo de continuar afastado de Deus.
Avisa. Avisa o perigo. Ah, mas ele não vai ouvir. O problema é dele, você avisa. E a Bíblia diz, olha, se o sentinela avisar e ele não se atender, o problema é dele. Mas se o sentinela deixar de fazer, vai responder. Vai responder. Vai responder. Meu filho, se continuar nessa vida, você vai sofrer. Paulo também diz assim, porque jamais deixarei de anunciar os desígnios de Deus. Então, se o sentinela dá o aviso e a pessoa não atende, o problema é dele. Mas se não fizer o aviso, a responsabilidade é do sentinela. Do sentinela, a pessoa causa. Então, o cristão, ele é um sentinela de Deus. Ele é o sentinela de Deus. Ele tem que avisar. Ele tem que comunicar. Olha, esse caminho está errado. Ô pai, a atitude sua não está certa. Ô mãe, essa atitude não está correta. E quantas vezes as pessoas chegaram, pastor, não está certo. Tive uma época que eu estava sofrendo demais, problema sério. As pessoas que moravam na casa aí embaixo criaram problema, deram prejuízo para a igreja, e aquele grupo, assim, estava me prejudicando muito na igreja. Eu parei, eu vim aqui estudar, parei de vir estudar aquela igreja, vinha orar, porque era um problema sério. Aí eu chegava e pedia oração. Eu falei, irmãos, a coisa está difícil. Meu irmão chamou e falou, pastor, não fala mais assim não. Vamos clamar ao Senhor, entrega na mão do Senhor e acabou. Essa igreja deixou a Convenção Batista Brasileira, porque o grupo de irmãos que estava aqui, que depois ia na Babilônia, ele simplesmente não aceitava determinadas coisas. E criava aquele problema tremendo. Ia falar com o pastor Salomão Bernardo, que era o nosso presidente naquela época, meu colega de faculdade, ele me chamava lá e dava bronca. Ele me chamava, chegou uma época em que a gente fazia, né? Aquela época que a gente gostava, o pastor Sérgio Noite, a gente gostava muito de assembleia, né? Gostava muito de assembleia. A gente era batista, mas fazia mais, era mais pentecostal do que batista, porque gostava da assembleia, né? Então, aí tinha gente que só vinha na igreja, na assembleia para discutir. Eu comecei a pensar, o que eu vou fazer? Aí eu estive em Curitiba falando com o pastor, da primeira igreja de Curitiba, pastor Cascal Guilherme, e falou, pastor João, a melhor coisa que tem é o ministério. Cada um tem seu ministério na igreja, os ministérios, a igreja deve ter ministério, né? O ministro ganha seu salário, trabalha, cuida do ministério. O senhor não pode, mas põe a igreja em ministério. Aí eu falei, mas como é que eu vou fazer? Não podia fazer nada. O pessoal vinha mesmo para brigar. Para brigar. Tanto é que nós aqui tiramos os bancos, as cadeiras e colocamos os bancos, porque saía cadeirada. Aí eu falei, pode deixar que eu vou resolver o problema. União de jovens se reunia para jogar. Para jogar. Aí eu cheguei um dia, convoquei a assembleia, chamei todo mundo, avisei, mandei carta para a igreja e tal. Eu mandava carta, eu gostava muito de mandar carta, porque as pessoas distorciam muito o que eu falava. Então eu distribuía a carta, para cada um, distribuía a carta. Porque as pessoas torciam muito, distribuir carta e tal, assembleia. E todo mundo. Domingo, aí suspendi a assembleia por causa do culto. Tá bom, não, vamos começar o culto, papai e tal. Aí o pessoal que só vinha brigar em assembleia foi embora. Aí depois do culto eu falei, bom, vamos
continuar nossa assembleia, que eu não encerrei a assembleia, vamos continuar. Põe o que teve o culto e depois a assembleia continuou. Aí mudou a igreja para. Aí, ministérios individuais, na União Feminina Missionária não tinha mais, agora tinha um ministro de mulheres, a União de Jovens não tinha mais, tinha um ministro de jovem. Quando chegaram aqui, puxa, e ainda saíram da convenção. Aí fui falar com o pastor Neto e falou assim: manda eles falar comigo. Aí se eu falar com o pastor Neto disse: então tudo bem, eu vou chamar vocês numa reunião com o Belial. Ah, não quer? Vamos conversar com ele. Aí depois o pastor Neto falou assim: pastor, chacoalha aquela figueira lá que tem muito filme todo. Aí nós começamos a fazer célula. Que gostoso, irmão. Que gostoso célula. Que gostoso célula. Que bom célula. Quantas pessoas convertidas? A Valdemia é fruto de célula, o Giomário é fruto de célula, a mãe dela é fruto de célula, a irmã Fátima. Tantas pessoas fruto de fé, ela deu muita célula. Deus abençoe muito. Por quê? Porque, irmãos, às vezes a igreja não é para achar, fazer isso, para fazer nas igrejas. A igreja é para salvar vidas. A igreja é para salvar vidas. É a função da igreja salvar vidas. Então, na realidade, não é possível um cristão ficar em casa noite após noite. Não é possível, quando a seu redor há pessoas morrendo espiritualmente. Não é possível, meus prezados, devemos salvar vidas, né? Que as pessoas estão com ansiedade. As pessoas estão se preocupadas. As pessoas estão simplesmente precisando ouvir a palavra. Estão sendo desesperadas. As pessoas precisam disso. Em quarto lugar, salvar vidas é a maneira mais correta de servir Jesus. Eu pus ali, né? A palavra de Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o texto, os irmãos sabem. Irmão, eu tenho que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus. O mesmo sentimento. O mesmo sentimento de Cristo Jesus. E a Bíblia mostra que, na realidade, ele não vê o mundo cheio de orgulho. Não, eu sou Deus. Não, eu sou pastor. Nós somos servos. E somos pastores, temos mais obrigação. Tem obrigação. Deus vai cobrar. Ah, mas eu não vou fazer isso porque o pastor olhou feio para mim, porque eu não sei o quê, porque eu não... Deus vai cobrar, porque a sua obrigação, meu prezado irmão, não é outra, a não ser, deixa aqui que sumiu aqui. Eita. Então, na realidade, a sua obrigação é ganhar alma. É ganhar almas. Pastor Sérgio, por exemplo, é batista. Será que é mesmo? Eu estive ministrando na Assembleia de Deus. Pastor, Assembleia de Deus, batista? Que coisa feia. Pastor Hélio, pastor Hernando Dias Lopes, presbiteriano. Que presbiteriano é casca de ferida, né? Estou convidando vocês, porque eu vou pregar na igreja, Assembleia de Deus, não sei aonde. Irmãos, é ganhar almas. É ganhar almas. E quando nós falamos em ganhar almas, é ganhar alma para o Senhor. Então, muitos crentes enchem, querem ser servidos. O problema é esse: eu quero ser servido, eu quero ver o que ele fazer para mim. Estão procurando ser servidos. Eles vêm aqui para ser servidos. Coisa recente, chegou uma mulher aqui, né? Porque sou do Senhor e sou do Senhor, e vem aquela coisa toda, eu vim aqui porque eu queria vir a casa, morar na casa aí embaixo. É porque eu tenho uma filha que é gay, né? E os vizinhos não gostam dela, eu quero morar aqui embaixo. Aí ela foi falar com o Sandro, né? Mas ela elogiou demais o Sandro. Pastor, eu falei com aquele menino. Qual menino? Está presente.
o Diego, é o Lucas, não, o Sandro. Eu falei, pois é, não vai ser mais alugado, porque nós vamos fazer lá a sala de estudos. Acabou! Irmão, tem gente que quer ser servido, não quer servir. Essa semana mesmo, minha esposa com as dores, que está se sentindo muito grande, eu falei para ela, mas por que você não pediu para alguém lavar as toalhas lá, que está lá lavando, né? As toalhas, não sei, acho que foi do trabalho do adolescente. Ela falou assim, não, eu queria fazer. Eu quero fazer. Quantas vezes? Eu vou lá porque ela tem um bom louvor. Eu vou lá porque ela... Ah, é? Eu fui visitar, já falei para o seu irmão várias vezes, mas essa experiência ficou muito no meu coração. Estava no hospital, aí eu falei, pastor, ora por mim aqui, pastor. Irmão, eu sou igreja, eu sou pastor. Pastor, eu era membro de uma igreja pequenininha, mas eu mudei para uma igreja grande, a minha igreja tem não sei quantos mil membros. O pastor nem sabe quem sou eu. Não tem ninguém para visitar. Quer ser servido. Eu falei para um membro assim, falei, escuta aqui, agora você continua na EBAP depois daquela declaração do pastor que a Bíblia tem que mudar? Não é mais, tem que mudar, a Bíblia tem que mudar. E a declaração terrível, eu sou porque a EBAP é o nome, né? É o nome e assim ser conservado, é o nome. Que nome? Irmãos, o mestre esvaziou-se tornando-se. Então, e ele diz assim, mas o maior dentre vós será o vosso servo. Então, quem quiser ser grande será o vosso servo. Então, meus prezados irmãos, pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essas coisas do mundo. Eu tenho tantas placas, gratidão não sei o quê, como professor universitário, mas aquela coisa toda, a mulher fala, por que eu faço tudo isso? Ele disse, olha, passar o lixeiro aí, você põe um lixo descartável para ele dar dinheiro para ele. O que vale isso? O que vale isso? Isso não vale nada. Irmão, o que vale a obra do Senhor é o que eu faço. Quando um moço essa semana, ligou para o pastor, não consegui endereço, não consegui falar com o senhor muito bem. E começou a dizer, pastor, o senhor foi visitar minha mãe, o senhor não. Eu estava começou a contar a história lá assim e tal. E começou a chorar, e eu também comecei a chorar, e ele depois voltou assim, irmãos, isso vale muito, isso é uma vida. Isso é uma vida. Por quê? Porque Jesus salva. Então, na realidade, tem pessoas que simplesmente querem ser servido. Ele não contribui para o sustento da igreja, ele não faz parte do grupo, com isso eu não conformo, isso eu não aceito, aquilo eu não aceito, aquilo eu não aceito. Irmãos, nós estamos aqui para servir a Deus. A Deus. Acho que, não sei se o pastor Sérgio já estava aqui, que chegou um cara que tinha uma caminhonete de cabine dupla, hoje todo mundo tem caminhonete de cabine dupla, né? Mais ou menos, qualquer, não precisa ser muito rico, mas naquela época chegou aqui. Olha aquele moço lá. Poxa, pastor, ele está procurando igreja, fala com ele. Vamos falar com ele. Eu sou da igreja, X, que não sei o quê, mas eu discordo disso, discordo daquilo. Eu estou procurando a igreja. O senhor, por favor, me providencie o estatuto do regimento interno para me pensar se eu for vir para essa igreja. Eu falei, olha, irmão, eu trago para o irmão o número do registro em cartório. Vamos procurar no cartório, por favor. Pastor, olha, mas esse moço, o que ele vai contribuir, mas ele vai querer ser servido. Outro dia, uma reunião de pastores, o pastor falou assim, na minha igreja chega lá um pobre querendo ser membro, eu não vou perder tempo.
Mas se chega alguém que tem condições, a gente faz um churrasco em casa, convida ele e faz amizade. Eu não sei. Eu não sei quem é pobre e quem é rico. Não sei não. Para mim não importa isso. Então, meu irmão, são pessoas que estão na igreja, mas querem ser servidos. Irmão, você tem que servir o Senhor aqui. Você está aqui para servir a Deus. Quem para servir a Deus? Precisamos seguir o exemplo de Cristo, o mesmo sentimento que houve no Mestre. Outra coisa. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou luz do mundo. Enquanto estamos nesse mundo, nós vamos trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos salvar vidas. Aqui não é lugar de descanso. Aqui não é lugar de descanso. E Jesus, quando veio para cá, também não descansou. Ele era Deus. Jesus era Deus. E ele chegou aqui e ele disse: meu pai trabalha, eu trabalho até hoje. Ele veio para trabalhar. Ele veio para trabalhar. Então nós temos que salvar vida, irmão. Um exemplo de entregar. Jesus trabalhou diariamente servindo uns aos outros. E nós, a igreja de Cristo hoje, vamos lá. Não, pode voltar. É isso. E nós, a igreja de Cristo hoje, estamos seguindo o exemplo de Jesus, trabalhando diariamente na obra do Senhor? A pergunta mesmo que vai fez assim: se você é membro da igreja, corpo de Cristo, está servindo aos outros? Está levando a mensagem de salvação ao povo? Está sendo luz do mundo? Agora passa. Como Jesus organizou os seus discípulos para salvar? Primeira coisa, selecionou. Espera aí. Selecionou. Esse empresário, ele tem dinheiro, está selecionado. Esse tem diploma de faculdade, está selecionado. Não. Depois que ele selecionou, ele instruiu. Ele instruiu. Ele instruiu. Irmão, você tem que aprender a Bíblia. Você tem que aprender a palavra. Você tem que viver a palavra. Depois ele treinou. Treinou os discípulos. Depois ele especificou a tarefa de testemunhar. Ele especificou. Depois ele instituiu a igreja e derramou o seu Espírito. Então, a evangelização acontece em primeiro. Primeira coisa, a chamada. O primeiro passo de Jesus da organização foi chamar seus discípulos. Mas não foi essas pessoas que eu falei. O primeiro que ele chamou foi pescadores. Pescadores. Eu quero fazer de vocês pescadores. E tinha um Pedro complicado lá. Tinha um Pedro lá que eu vou dizer uma coisa. Tinha um Pedro complicado. Irmãos, tem que amar-se Deus. Aquelas pessoas difíceis, tem que amar-se mesmo. Então, chamou inicialmente os pecadores. Mas depois Jesus vai chamar um cara odiado pela sociedade. Jesus vai chamar um publicano. Chama Levi. Aquele que todo mundo queria que ele morresse. O Lula da época de Jesus. Ele chamou. E ele se converteu. E ele deu uma festa para Jesus. E ele foi que escreveu o primeiro evangelho.
Em seguida ele começou a dizer, chamar um, outro. Ele chamou 12 apóstolos. 12 apóstolos. Vamos seguir, dizer o seguinte: ele chamou 12 para ser pastores, apóstolos. Depois ele vai instrução. Ele vai instruir. Olha, vocês vão ganhar não sei quanto, vão ganhar não sei quanto. Foi isso não. Foi isso não. Alguns tempos atrás, quando eu comecei a trabalhar aqui na igreja, o irmão ligou: pastor, eu queria, então o nome do senhor está sendo colocado aqui para fazer parte do nosso ministério, para eu assinar o ministério para a igreja. Né? Eu falei: irmão, eu não quero, que eu estou bem na minha igreja, estou precisando, minha igreja está precisando de mim. O senhor não quer saber quanto vai receber? Quando nós vamos para a falei: não quero, não interessa. Então, houve a fase do ministério, é o período de retirada. Nós vamos verificar aqui na realidade. Depois ele treinou 12, treinou 12. Depois ele chamou mais 70. Então 12 seriam pastores, 12 seriam apóstolos, depois chamou mais 70. Mais 70. E depois, ele definiu a tarefa. Jesus definiu a tarefa. Em ambas as campanhas, ele falou: olha, vocês vão de 2 em 2 pelas vidas e pelas cidades. Vocês vão de 2 em 2 pelas vidas e pelas cidades. Não é essa a função de vocês, mas vocês têm poder para curar os enfermos e para expulsar os demônios. Mas não é essa a função de vocês. Isso que a gente tem que saber. Vocês têm poder para curar os enfermos. Agora, ordenou-lhes: anuncie o reino de Deus. Anuncie o reino de Deus. Nessa igreja, quando começou na renovação, começou muito a expulsar demônios. Eu lembro uma vez que já tem um garoto que estava possuído de demônio, 7 espadas, cada espada que saía dava um grito que. Nós vamos anunciar o reino de Deus. Mais tarde, após a ressurreição, Jesus falou assim: agora ide. Vai. Então, meus prezados irmãos, resumindo, chamada ou seleção. Nós somos chamados, nós fomos selecionados. Segundo, instrução. Nós temos que aprender. Pastor Sérgio, pastor João, pastor Lenaide, pastor Guilherme, fez o seminário. Mas instrução para apóstolos ou para pastores. Mas a instrução que nós damos é o que a igreja dá, é o que a palavra de Deus dá. Depois treinamento. Vamos treinar. E depois a incumbência específica. Irmãos, eu quero concluir nessa noite dizendo exatamente o seguinte: por que devemos salvar vidas, irmãos? Porque essa é a função da igreja. É a função da igreja. Eu não sei o quê, não sou muito chegado no anjo. Você não tem que fazer nada, você tem que salvar vidas. A igreja está aqui para salvar vidas. Então, por que anunciar o Evangelho? É um gesto de gratidão a Deus por tudo que Ele realizou na nossa vida. Então, meus irmãos, porque anunciar a salvação é a grande responsabilidade que pesa sobre a igreja. A igreja tem responsabilidade de anunciar a salvação. Anunciar a salvação. Dizer para as pessoas que elas precisam de Jesus. Então, porque anunciar a salvação é ter ansiedade de salvar vidas. Nós queremos salvar vidas. Como é bom fazer isso. Porque é o interesse, né? Porque anunciar a salvação é seguir Jesus.
Porque anunciar a salvação, meus prezados irmãos, é segui-lo até o fim. Então, a igreja é instrumento de Deus para salvar o mundo. Esta igreja aqui, ela está aqui para salvar pessoas. Graças a Deus pelos irmãos que vêm de outra igreja, mas essa é a minha função, função é salvar vidas. Função é trazer gente nova. Função é dizer para eles: está difícil? Está difícil. Está difícil. Os escândalos são grandes. Cada dia mais escândalo. Mas nós temos que apresentar Jesus. Nós temos que apresentar Jesus. Nós temos, meus prezados irmãos, que procurar as pessoas para salvar vidas. Esse é o instrumento de Deus para salvar vidas. É isso que é igreja, irmãos. Igreja é exatamente isso. Porque eu sou... Não adianta, salva vidas. Mas não faça do jeito que tem que fazer. Se é, meu pai era no lombo do burro. Meu pai era no lombo do burro. Ia pregar o evangelho, saía e passava no meio do mato, né? E ainda aquelas pessoas falam assim: olha, cuidado com o lobisomem, né? Cuidado com o Saci Pererê. Eu nunca entendi assim: olha, seu pastor Martim, cuidado com a mula sem cabeça que cospe o corpo pelo nariz. Nunca entendi isso, né? Mas tinha aquelas coisas de interior, mas ele saía. Hoje, eu falei, pastor, falei aqui, nós vamos convidar os irmãos, vamos fazer as cartas. Às vezes, não precisa mais carta hoje. Você pode falar com a pessoa, conversar com a pessoa. Irmã, nós estamos com um problema lá noutra cidade, no outro estado. Pastor, tu agora comigo por esse problema, então na hora, conversei com ela conversando comigo, olhando para a cara do outro, né? E é tão bom que ela economizou o cafezinho dela, economizou o cafezinho aqui, e nós falamos, conversamos um com o outro, oramos um pelo outro. Irmãos, hoje é tão fácil. Tão fácil. Deus colocou o celular na nossa mão para usar para a obra de Deus. Não é para você colocar os seus filhos para ver porcaria. Não. Vamos usar. Vamos usar. A nossa mensagem, ela está lá. Você quer ouvir? Não deu para ouvir. Vai lá, ouve depois. Está lá no YouTube. Vai ficar lá. Meu filho outro dia chegou para mim: pai, estou mandando no YouTube da mensagem do culto da Espanha. Eu falei: tá bom. Eu comecei a ouvir, desliguei logo porque não entendia patavina nenhuma. Surdo outra língua, pronto, não dá, né? É só um barulho, né? É só não dá medo de ouvir nada. Não é verdade? Mas olha, hoje nós temos tudo. E a igreja é instrumento de Deus para salvar vidas. Amém, glória a Deus. A igreja é instrumento que Deus colocou para salvar vidas. Nossa, está ficando difícil, está. O escândalo está acontecendo. Mas, irmãos, essa é a finalidade dessa igreja. Essa é a finalidade do Senhor. O Senhor quer que a igreja esteja salvando vidas. É para isso. E nós, pastores, temos essa obrigação. Temos obrigação. Temos que falar com os nossos irmãos. Temos que falar com os nossos irmãos. Nós estamos orando por irmãs lá nos Estados Unidos. Deus abençoou. Outro dia eu estava lá com a pessoa: pastor, vamos ora por mim. Eu falei: espera um pouquinho. Aí mandei o recado que ela mandou um zap para mim. Eu dei e falei assim: escuta, o que é o teu problema? Ela começou a contar a história dela, chorou bastante, contou a história. Eu tive tempo para ouvi-la. E depois ele: agora eu vou orar por você e vou continuar orando por você. Não vou levar seu assunto na igreja porque é um assunto complicado e eu quero só entre eu e você. Nós vamos estar orando juntos. E de vez em quando eu mando: como é que está as coisas? Ela está melhorando. O pastor está vamos salvar vidas. A igreja, a função da igreja é essa. A função da igreja é essa. Eu não gosto de fulano, eu não gosto, aqui não tem problema. Não, aqui tem tudo. Nós temos que salvar vidas. Essa é a função da igreja. É por isso que existe essa igreja. É por isso que Deus criou essa igreja, para salvar vidas.
E as igrejas hoje estão se politizando. Não, eu também tenho preferência política. Eu não sou um ser humano. A Bíblia está cheia de preferência política. Mas a preferência política, Jesus Cristo não foi morto por quando mexeram com ele e falaram que ele era ser político. Aí ele matou. Ah, se o senhor soltar Jesus, o senhor não é amigo de César. Pronto. Aí soltou. Mas nós temos a igreja. A igreja é instrumento de Deus para salvar vidas. Vamos começar da nossa casa. Vamos começar do nosso lar. Vamos começar do nosso vizinho do lado. Vamos começar das pessoas. Eu chego agora à noite, vou na casa dos meus netos e falo: vocês foram à igreja? Ah, foi, mas não deu para ir para... Vocês estão brincando com o povo. Tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja. Vamos falar com nossos vizinhos. Vamos falar com nossos parentes. Irmão, a igreja não é para ter coreografia, a igreja não é para ter louvor. Tudo isso deve ser para ganhar almas. Tudo isso deve acontecer para ser um instrumento de ganhar almas. Senão, nós vamos ser igual àquela empresa que simplesmente cuidava das pessoas que se morriam afogadas, até que virou um clube. A igreja não pode virar um clube. Poucas pessoas? Poucas pessoas. Ganhamos poucas pessoas? Mas ganhamos pessoas que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, irmãos, igreja, instrumento de Deus para salvar vida. É isso que é igreja. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, essa igreja fez a obra. Essa igreja tem a obra. E foi isso que essa igreja fez. Mas nós estamos perdendo tempo. Nós vamos fazer. Vamos fazer. Ou através de live, ou através de visita, ou através de falar, ou através de pregar. Vamos usar a igreja, porque é isso que Deus está falando. Pai, nós pedimos ao Pai Santo que cada membro que hoje esteve aqui e compreendeu pela tua palavra que a igreja é instrumento de Deus para salvar vidas, possa sair daqui pensando muito sério nisso, Senhor, nessa responsabilidade, nesse compromisso, Pai. Cuida da tua igreja. Obrigado, Senhor nosso Deus, pelos nossos 70 anos de existência. Obrigado, Senhor nosso Deus, porque nós temos sempre em todos os lugares. Quantas pessoas foram abençoadas por esta igreja e continuamos abençoando, Senhor. Não deixe que o inimigo coloque na cabeça de quem quer que seja, Senhor, orgulho ou qualquer coisa que venha mudar o objetivo dessa igreja, que é salvar vidas. Cuida do teu povo. Senhor Deus, seja conosco. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito seja com o teu povo, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.